Obrigado, querida. Boa noite, meus queridos irmãos. Boa noite, minhas queridas irmãs. É uma grande alegria estar aqui de novo, nesta casa de oração, né? Tanto consolo traz as nossas caminhadas, né? Por enquanto estamos aqui, procurando cada um melhorar a nossa evolução. Nós vamos falar sobre isso no dia de hoje, mas vamos fazer a prece inicial. Divino Mestre Jesus, estamos reunidos em família, Senhor, nesta casa, onde procuramos para que possamos conhecer mais do seu vosso e santo Evangelho. Sabemos, ó Pai, que somos templos de Deus e que o Senhor mora em cada um deles, em nossos corações. Que sua luz, ó Pai, possa trazer e sobrepor as manchas, as trevas que carregamos ainda dentro dos nossos corações, porque ainda somos seres imperfeitos em busca da evolução. Esteja conosco agora, Senhor Jesus, para que nos traga o consolo, orientação para a nossa jornada evolutiva, e assim seja. Eu queria até pedir licença para vocês para fazer a palestra aqui, sentado, senão daqui a pouco eu começo a derrubar o celular, começo também a derrubar as minhas anotações. Hoje se inicia a Semana Santa. Para nós cristãos, independente das religiões, é um momento de muita reflexão, de muita oração e calcular, na verdade, se nós estamos cumprindo com os ensinamentos do Mestre Jesus. Então é a semana da sua crucificação e da sua ressurreição. Então eu queria conversar com vocês nesse momento que o poder da oração é alguma coisa que a gente não tem dimensão do que ela se reflita. E essa oração não precisa ser aquela oração cheia de coisas. Não, é conversar com Jesus como ele estivesse ao nosso lado. Jesus, eu te amo. Jesus, bom dia. Acordei bem pela noite que me deste. Protegei minha família, ó Jesus. Esse tipo de coisa simples, mas que saia do coração da gente. A cada coisa que muda, a gente deve agradecer a Ele. É tão interessante que, quando ele realizava, porque o Espiritismo não faz milagre, a doutrina não faz milagre, ninguém faz milagre. Jesus, o que ele fazia, é quando ele disse, um dia vocês serão como eu. Quer dizer, ele usava as leis da natureza, que são as leis espirituais, né? A Gênesis explica muito isso, né? Que não há milagre, o que era uma pessoa que sabia mexer com aquilo que está na natureza. Seria a mesma coisa, na época dos homens da caverna, eles não poderiam ter construído um avião? Poderia. Ainda não tinha inteligência. Estava tudo na natureza. Então, à medida que o homem cresce em tecnologia, o homem cresce em conhecimento, ótimo. As coisas, então, são apresentadas a eles no momento que eles estejam preparados, intelectualmente, psicologicamente, aquilo que antes era considerado uma coisa absurda. Quando inventaram o telefone, ninguém acreditava. É um milagre, porque a 50 quilômetros de distância alguém ouvia e falava. Quando houve a descoberta da máquina a vapor, também era um milagre, né? Quando se descobre uma lei natural, é o momento que o homem está tendo a oportunidade de ter conhecimento de outras coisas que para ele sempre foi milagre. É uma coisa interessante que os seus discípulos um dia perguntaram assim para ele, mestre,
ensina-nos a orar. Olha que coisa, né? Ele estava tanto tempo andando, vendo as coisas que ele fazia, uma série de coisas, mas não sabia orar. Aí ele disse, olha, então eu vou ensinar a oração que o meu pai me ensinou. A única oração que saiu dos seus lábios sagrados. Pai nosso que estais no céu. Se torna uma oração que tem praticamente 2025 anos, não é isso? Né? A gente fala, nossa, mas um século? Gente, precisa mais de 2 séculos para se formar uma família. O que são um século? Daqui 25 anos eu vou completar. 26, se eu chegar até os 99. Então, o que ocorre? Deus deu 3 contatos com a humanidade. Cristo desceu porque seria o governador do planeta no início de tudo. A Gênese explica, tanto a Gênese espírita como na própria Bíblia, de uma série de situações, essas coisas. Mas o que se pega, que um século não é nada. Uma coisa acontece rapidamente, não é isso? Então, na verdade, ele pega e ensina a oração. Então era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Cristo ensinou a oração do Pai Nosso porque seus discípulos também não entenderam. Na verdade, ele tinha que falar por parábolas, usar metáforas, fazer uma série de coisas, porque não iam nunca entender. Depois do Antigo Testamento, se passaram séculos, e todos utilizavam a lei de Moisés. Ele apresentava um Deus bravo, que castigava, que não perdoava. Assim eram os fariseus de antigamente, né? E dali depois da tribo dos filhos de Abraão se transformou em várias tribos no mundo. A dos hebreus, então, era um orgulho terrível. Ninguém reconheceu quando ele desceu aqui. Aí, quando ele aparece, pela primeira vez foi Moisés, os 10 mandamentos. Na segunda veio ele disse, olha, eu não vim derrogar lei nenhuma. Mas quero dizer para vocês que tudo que foi realizado, desde Moisés, dos profetas, já passaram. Eu vim trazer a visão de um Deus carinhoso, amoroso, que perdoa, que veio para ensinar. Então, foi isso que ele sempre fez. Foi um consolador. A importância dele é que ele abriu um pouco o véu, falou assim, a vida é imortal. Então, vamos cuidar da carne? Vamos cuidar da carne, mas também vamos cuidar de alimentar o espírito. E depois, a coisa mais importante que ele deixou uma mensagem que foi dessa semana, quando ele vai para o Getsemane, onde ele ensina a frase assim, orai e vigiai. Então ele fala, vocês vão ter que orar e vigiar. Bom, Rigida Simonetti, ele foi um espírita que morou em Bauru, médium e escritor. Já há algumas décadas ele desencarnou, mas eu cheguei a assistir uma palestra dele e que ele falava sobre a questão do orar e vigiar. Então, nas anotações que eu faço, depois eu guardo das palestras que eu faço, e ele dizia assim o seguinte, para o mundo que eu quero descer. Ele estava explicando, falou assim, olha, isso dizia um amigo horrorizado com o panorama desolador da atualidade. Uns 30 anos atrás, isso. Em que, aparentemente, gênios das trevas abriram uma caixa de iniquidades para torturar a nós outros, pobres mortais.
Aí ele fez enfático assim: filhos que matam pais, pais que agridem filhos, homens que se vestem de bombas para dizimar inocentes, traficantes que viciam incautos para ampliar a freguesia, políticos que atuam como aves de rapina sobre o erário, sequestradores que apavoram família para extorquir-lhes dinheiro, assaltantes que não vacilam em matar, promiscuidade sexual, promovendo a dissolução dos costumes e a disseminação de enfermidades, adultério banalizados, sugerindo normalidade. Práticas abortivas amparadas por leis equivocadas. Alguém diria que ocorrências dessa natureza sempre existiram e que com a população da Terra chegando a perto de 7 bilhões, isso lá 30 anos atrás, isso já está muito mais, de habitantes, tendem a ser muito mais numerosas. Sim, mas nunca nessa proporção. É como se pessoas estivessem disputando um campeonato de maldade a ver quem pratica atrocidades mais chocantes. Completamente atualizado nos dias de hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. No mundo inteiro. Bom, aí lá adiante, deixar isso um pouco para lá, nós vamos ver uma coisa assim bem interessante. A preleção de Telésforo no livro Os Mensageiros, de André Luiz, que é uma psicografia de Francisco Xavier, em face de sua importância e gravidade, deve ser objeto de acurado estudo nos círculos espíritas. Por economia de espaço, limito-me a transcrever algumas de suas revelações e observações desse personagem do livro Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado pelo Chico. Mas convém dizer para vocês que Os Mensageiros foi publicado em 1944. Esse ano vai completar 81 anos que esse livro foi escrito. Quase um século, né? A coisa continua a mesma. Não muda. Muito bem. Então ele diz assim: a mente humana abre-se cada vez mais para o contato com as expressões invisíveis dentro das quais funciona e se movimenta. Isso é uma fatalidade evolutiva. A humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis, de condição inferior que a rodeia, em todos os sentidos. Mas, segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. Nós temos um karma terrível ainda para pagar, planeta. Outro dia eu estava lendo que pessoas das inquisições que cometeram maiores crimes são que estão reencarnando. E a maioria das coisas estão se reencarnando no Brasil. Tá certo? Então, quando a gente vai verificar isso, nós vemos agora a criatura terrestre assoberbada de problemas graves, não só pelas deficiências de si própria, senão também pela espontânea aproximação psíquica com a esfera vibratória de milhões de desencarnados que se agarram à crosta planetária, sequiosos de renovar existência que menosprezaram, sem maior consideração aos desígnios eternos. Jesus sabia que estava fazendo isso. Porque a asa do anjo está contrabalanceada. A humanidade cresceu em conhecimento, mas em moral, o homem não cresceu. E a reforma íntima tem que ser de cada um de nós. Tem que haver um equilíbrio. A evolução é moral, enquanto nós não encontrarmos isso. Na época de Abraão, Jesus já sabia. Ele não tinha nem nascido. Ou seja, encarnado na Terra.
Mas na época de Abrão, porque Sara, mulher de Abrão, era infértil. E não havia meio de dar a Abraão um homem. Naquela época isso era muito importante para cuidar das tribos de Israel. Sara, então, na época do Egito, onde eles foram presos, Abraão tentou tal. Tinha um príncipe egito que ficou surpreso com a beleza dela e tentou que ela ficasse namorando. Deu-lhe uma escrava, Agar. E um belo dia ela disse: olha, Abraão, eu não vou poder lhe dar um filho, mas você pode ter um filho com a minha escrava. Abraão relutou, que aquilo para ele era uma coisa, mas ela falou: você tem que ter um filho, não tem problema. E nasce Ismael. Mas quando estava para ter o problema lá em Gomorra e... como chamava a outra cidade? Como é que é? Exatamente, e Gomorra. E tinha um sobrinho de Abraão que tinha ido para lá e ele tinha recebido 3 pessoas no deserto, na sua tenda, que era norma daquelas épocas. Ele viu que vinha vindo 3 pessoas. E ele identifica que um era Deus, outro era Jesus e o outro era o Espírito Santo, que essa definição da Igreja Católica do mistério da Santíssima Trindade. Na doutrina espírita nós vamos ver o que Deus fala nessa semana, quando aparece ressuscitado para os coisas. De enviar o Espírito Consolador. Que é justamente isso. Naquela época, de milhares e milhares e milhares de anos, antes de ter a vida de Moisés, a tábua dos 10 mandamentos, toda aquela situação, naquele encontro ela diz, e Sara ouve: Abraão, você vai ter um filho. Aí ele fala: como? Minha mulher está muito velha, e eu também estou muito velho para isso. E quando ela vem, Deus fala para ela: você riu, né? Mas você vai ter um filho. E nesse filho você vai colocar o nome de Isaac. Isaac. Tudo bem. Olha o que ocorre. Naquela época, Jesus disse assim: Ismael, Isaac vai ter a maior número de nações. E nós vamos ter muitas nações e você vai cuidar dessas nações. As nações dos hebreus, dos palestinos, da Arábia, e todo aquele povo. E você vai cuidar só de uma coisinha. Só uma coisinha. Não vai ter muito povo. E não vai ter muitas nações. Eu vou levá-lo para você conhecer uma terra, aonde essa terra tu serás o anjo guardião dessa pátria. Nessa pátria vai ser o evangelho e a luz do mundo, para que todos os meus ensinamentos sejam vivificados, para eles não esquecerem dos meus ensinamentos. Ele já sabia que ia acontecer todas essas coisas. Mas lá vai ser a luz do mundo. É a terra do cruzeiro, o Brasil. Ismael hoje é, na doutrina nossa, a doutrina espírita, o protetor espiritual da nação brasileira. E lá terá muitos problemas. Que a maioria dos espíritos que cometeram a todas as atrocidades, isso, reencarnará naquela terra. Mas não se preocupe. O degredo começou em 1857, com a doutrina de Kardec. E esse espírito consolador, seria a mesma coisa do Espírito Santo para a religião católica. Na nossa é o Consolador, o Espírito da Verdade. Aquele que deu a Kardec a codificação disso, queria colocar.
na nossa pátria. Mas, Ademir, vai acontecer? Não sei. Quantos séculos? Quantos anos? Eu acredito que bilhões de anos não será. Mas é a fase de transição que nós estamos hoje vivendo. Muitos que estão sendo degradados desde 1857, nesse período de transição que nós estamos ouvindo em qualquer lugar, essa situação, é isso que está acontecendo. Muitos já não têm mais a oportunidade de ficar neste plano. Vamos sair de um planeta de provas e expiações para de regeneração, aonde a luz vai prevalecer sobre as trevas. É isso que é o Espírito Consolador. Então, continuando nas situações aqui, vamos ver de uma maneira bem bonita o orai e vigiai. Como compreender os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, ao narrarem o ensinamento de Jesus, orai e vigiai, momentos antes de ser preso no horto de Getsemane? Jesus usava de parábolas para ensinar a boa nova, que trazia ao planeta a mensagem do Pai, para que o povo pudesse assimilar seus ensinamentos. Mas a mensagem do orai e vigiai foi um ensinamento direto. Então aqui vejamos, Jesus ensinava por parábola e foi um ensinamento, direto, sem comparações de responsabilidade, sem limites a toda a humanidade, a síntese de sua missão. Os apóstolos, às vezes, eles não entendiam o que ele falava. Não entendia. E quando a gente começa a estudar, a gente vê isso. Vamos à narrativa do Evangelho. Então Jesus chegou com eles a um lugar chamado Getsemane, onde havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Chegando ao lugar, disse-lhes: sentai-vos, enquanto vou orar. E ele pede: orai também, para que não entreis em tentação. Estava lá os 12. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir pavor, angústia e tristeza. E disse-lhes: minha alma está triste até a morte. Fica aqui e velai comigo. Ele se transformou em homem como nós. Ele chorou, tomava vinho, cantava, era alegre. Ele demonstrou a nós, se ele pôde vencer as tentações, uma série de coisas, nós também podemos. Ele nunca nos condenou. Sempre quando ele curava alguém, ele dizia: volte para casa e não pequeis mais. Porque o pecado, as nossas omissões, vai ser tudo contra aquilo que nós temos que vencer as tentações do mundo. Adiantando-se um pouco, afastou-se dele cerca de um arremesso de pedra, postou-se com o rosto em terra, pôs-se de joelhos e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Pai, afaste de mim esse cálice, E disse: Abba, ó Pai, tudo que fosse possível passasse desse daquela hora, Mas tudo bem. Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Faça-se não a minha, mas a tua vontade. Voltando aos discípulos, encontrou-os adormecidos pela tristeza e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Então não pudeste vigiar 1 hora comigo? Por que dormiu? Levantai-vos, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito, na verdade, está pronta, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo, pela segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se não for possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando outra vez, encontrou-os dormindo.
porque tinha os olhos pesados de sono, e não sabia o que responder-lhes. Deixando-os novamente, afastou-se e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras, e começando a agonia, orou mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como espessas gotas de sangue que caíam sobre a terra. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aí foi a transfiguração, quando Moisés e Elias veio consolá-lo. Levantando-se da oração pela terceira vez, voltou para os seus discípulos. Ele disse: dormis agora e descansais. Basta, eis que chegou a hora e o Filho do Homem ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que chegou o que me entrega. Era a chegada, então, de Judas com os soldados da sinagoga, do templo, né, dos doutores da lei. Vamos, portanto, ao núcleo da mensagem e o ensinamento do Cristo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Espírito, nesse contexto, quer dizer as faculdades superiores da mente. Estar pronto significa disposto, inclinado, preparado. A carne quer dizer as tendências e os desejos naturais que são estimulados pelos sentidos. O termo carne, no Novo Testamento, muitas vezes, representa a natureza inferior do homem, com seus diversos apetites e desejos materiais. Foi fraco Jesus? Jesus não desculpa a debilidade da carne, senão destaca que essa debilidade é a razão pela qual é necessário velar e orar. A relativa facilidade com a qual os discípulos repetidamente se adormecem nessa hora de crise, a debilidade a qual Cristo se refere especificamente. Quando os apóstolos viram a transfiguração, eles viram uma luz que não existe. É uma luz divina, do alto. E eles dizem assim: mestre, vamos fazer uma tenda para Elias? Fazemos uma tenda para Moisés? E uma para vós, e nós ficamos aqui, está tão bom. Mas ele já sabia que ia ser crucificado. Dali para frente já começa essa Semana Santa, até que ele vai pagar, né, por trazer essa mensagem. E nesse enfoque de Ismael e Isaac, ele diz: é nesta terra que meu evangelho não será esquecido, e o que está acontecendo hoje, ele está sendo perseguido até hoje. Em alguns lugares, invadem igreja, toca fogo em igreja, assassinam cristãos. Nós estamos vendo acontecer por várias partes do mundo. E ele, como é o alfa e o ômega, eu sou o início e eu sou o fim. Nesse tempo que nós vamos ter que passar, a palavra dele nunca vai ser esquecida. E o nosso país, com o livro Brasil, Pátria do Evangelho e Luz do Mundo, é um livro maravilhoso. Eu li umas 3 vezes. Cada vez que você lê, você encontra subliminares nas linhas, nas frases, coisas fantásticas, que nós temos que passar por isso. Porque a degradação já começou. Inácio Ferreira, vamos chegar no finalmente, ele era um psiquiatra de fama internacional, vários livros escritos, espírita, mas que não tinha mediunidade nenhuma. Nenhuma. E tinha um sanatório em Minas. Chico visitava muito o sanatório dele quando ele necessitava, e tinha uma funcionária que tinha uma mediunidade fantástica, fantástica. E quando ele desencarna, ele, através de Carlos Bacelli, que psicografa os livros dele,
chocou um pouco a doutrina, né? Eu fui numa livro espírita e estava querendo ler os livros dele, porque eu acompanhava por outras informações e tal, Ademir, aqui não tem o livro, porque tem muita gente ainda que está uma série de coisas com ele. Hoje ele é psiquiatra e diretor de um hospital em Novo Lar, tratando de maluco e louco. Aí, quando o Carlos Bacelli, num dos livros que ele psicografou, ele falou: Carlos, avisa esses espíritas aí embaixo, que aqui no meu sanatório tem mais espírita louco do que qualquer outra religião. Eles entenderam ainda a mensagem. E ele escreveu uns 5, 6, 7, 8 livros. E aí que começa a situação que o chefe da Inquisição, um dia foi uma pessoa que estava internada lá, muito obsidiada, e de repente essa pessoa chega, o Chico Xavier está lá, e ele dependia dos médiuns, quando acontecia esses problemas de tratamento que era obsessivo, eles tinham que cuidar. E o Chico estava lá. E, esqueço o nome desse sacerdote agora, né, da Santa Inquisição, que era o maior criminoso que tinha na época, que a Igreja Católica matava gente que não comungava com as suas situações. Ele olha para o Chico e fala assim: ô francesinho, é aqui nessa terra de fim de mundo que você está escondido de nós? Ele se referia a Kardec. Aí começaram a dizer que já está mais do que comprovado que Chico foi Kardec numa das suas encarnações na França. Isso que passa. Então, gente, encerrando, com a graça de Deus, essa passagem que tem, o Espírito Consolador é o Espírito Santo, que é enviado por Deus para consolar, ajudar e orientar as pessoas. Ele também é chamado de Espírito da Verdade, Paráclito e Advogado. O que é? O Espírito Santo enviado por Deus para consolar, ajudar e orientar. Consola, ajuda a ver situações difíceis sob uma nova perspectiva, dissipa temores, acalma preocupações. Sussurros que podem acalmar temores e preocupações. Ele é mencionado na Bíblia, no capítulo 14, versículo 26 de João. Então, o Espírito Consolador, na doutrina espírita, é a base da codificação kardecista. O que Jesus disse aos seus apóstolos? Vou voltar para a casa do meu Pai, e meu Pai enviará a vocês o Espírito Consolador, que vai explicar no tempo certo o que vocês devem fazer, o que vocês devem cumprir daquilo que foi dito a vocês na nossa jornada na Terra. Antes dele subir, e ele também disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e ninguém chegará ao Pai se não for por meu intermédio. Ele já tinha dito: aqueles que me negarem na terra, eu também vou renegar na presença do meu Pai. Porque o Espírito Consolador, acima de tudo, é o advogado nosso, para que nós possamos orar, vigiai, uma oração simples, como se eu estivesse conversando com o meu melhor amigo. O modelo para a humanidade é a pessoa de Jesus, porque Ele sempre vai nos perdoar, desde que Ele perceba o nosso esforço, a nossa vontade de nós nos renovarmos. Intelectualmente nós somos, inteligentes nós somos. A nossa moral que é muito pequena. Então nós temos sempre para pedir: livrai-nos da tentação. Que assim seja e que Jesus nos abençoe.